Muito boa tarde a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. O asfalto, os buracos no asfalto, os problemas da conservação do asfalto, tudo isso faz parte do tema do nosso programa de hoje. Para isso nós convidamos para voltar ao nosso programa, já esteve aqui há algum tempo atrás, passou uma verdadeira aula para a gente sobre a conservação de vias públicas, etc. E as necessidades, a colaboração que cada cidadão deve dar para a conservação do asfalto da cidade, esse grande patrimônio que pertence à população de São José do Rio Preto. É o Nilton César Silva Pinto, diretor da usina de asfalto de São José do Rio Preto e o homem responsável pela execução dos trabalhos de recapeamento asfáltico, entre outras atribuições. Nilton, muito obrigado pela sua volta ao nosso programa de hoje. Eu sei que nós temos novidades aí para informar ao nosso público sobre isso. Uma das novidades é exatamente a questão da pavimentação, do recapeamento, que está começando a ser feito no bairro da Redentora, é isso mesmo? Obrigado por ter vindo, esteja à vontade. Bom dia, Rei, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com você e a gente sempre que pode, né, assistindo seu programa, muito informativo, muito gostoso, um programa de amenidades e informações que a gente se sente bem e onde as pessoas realmente podem ficar por dentro da sua cidade, por dentro de São José do Rio Preto, hoje uma cidade se avolumando cada vez mais no crescimento físico, geográfico, populacional. Isso quer dizer que avolumam-se os problemas também, muitos, né? muitos, porque você sabe que tudo gira em torno de um orçamento público. E o orçamento, às vezes, ele não cresce na proporcionalidade que cresce, né, a condição geográfica e a condição populacional. E numa delas se citou o quê? Justamente esta parte onde nós falamos de superfície asfáltica. Como uma vez eu te citei, hoje, mais ou menos, nós temos o valor da superfície asfáltica de São José do Rio Preto, o que está feito, uma faixa aí talvez de 600 milhões de reais. É, como você falou, um patrimônio enorme. E esse patrimônio precisa e deve ser conservado. Agora, realmente, durante todos esses anos, nós sabemos do crescimento, como vou repetir, do crescimento vertiginoso da cidade, nem todas as administrações conseguiram acompanhar este crescimento e dar uma manutenção realmente daquilo que necessitava esse crescimento. Claro, não é crítica, haviam outras prioridades, mas chegou um momento que o asfalto não poderia mais deixar de ser prioridade. Porque analise uma coisa, Rei, nós tínhamos caminhões muito mais leves, nós tínhamos um trânsito muito menor. Muito menos caminhões e veículos de modo geral. Hoje, Rei, nós temos aí, Rio Preto chega a aumentar nas suas ruas 25 mil veículos por ano. Parece brincadeira, mas é esse o número. Nós temos em Rio Preto hoje, só licenciados aqui, mais de 310 mil veículos. E nós temos que considerar os municípios da região, que né? jogam que todo quase dia. de 15% a 20% desse trânsito. Então essa camada asfáltica é muito exigida. E há locais que há 20, 25, 30 anos não receberam esta manutenção. Portanto, nós temos que correr atrás de tudo isso. E nos primeiros 4 anos, e já entrando no 5º ano do prefeito Valdomiro, nós já estamos nos aproximando de 5 milhões de metros de asfalto recapeado. Isso dá aí uma ida maior do que daqui a São Paulo. Investimentos aí, muito grandes, investimentos na base de 70 milhões de reais. Então isso não é fácil, isso às vezes o orçamento não suporta, porque você tem saúde, que é obrigatório, você tem educação, que é obrigatório, você tem o resto da infraestrutura básica, você tem a máquina, né, todo o custeio, você tem a folha de pagamento que é sagrada. Então o prefeito tem corrido de todas as formas para tentar chegar num ponto onde a gente equilibre a atual exigência da população com que nós estamos trabalhando e o que nós recebemos, né, para trabalhar no primeiro mandato. E isso é muito longo, mas nós já fizemos bairros inteiros. Por exemplo, como exemplo, nós começamos pelo bairro, com experiência, nós pegamos 2 bairros. Um deles foi o Quinta das Paineiras, o primeiro bairro que a gente fez. Está lá um belo asfalto até hoje, a população agradece. Depois fizemos o Jardim Santa Catarina, depois nós fizemos, enfim, fizemos parte de João Paulo, nós fizemos o Cidadania inteirinho, que não tinha mais condição de tráfego de veículos. Nós fizemos grandes partes dos Simões, bom, e aí por diante, algumas avenidas, inclusive nós fizemos a Murchi, que está lá até hoje, né, que estava numa situação precária, Vila Diniz, bom, enfim, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, nós atendemos grandes partes do Soraya
E isso tem gerado um contentamento. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Como o volume de serviço é muito grande, as pessoas também se descontentam. Falam, buraco, não chega aqui, não chega acolá, nós temos as equipes tapando buraco, mas embora não seja tão avolumado esse período de chuva, mas pela condição da superfície asfáltica, se você tiver uma chuva razoável num dia, você tem 500 buracos abertos no outro dia. Por dia surge 500, surge 500 buracos, 1.700 quilômetros, 12 milhões e meio de metros quadrados no chão de Rio Preto, com esse trânsito, surge. Então nós estamos tentando chegar a isso. E agora nós estamos retomando, né? O período de chuva tem agora dado uma melhorada, e nós estamos retomando. E aí você citou, fizemos uma pequena parte da Redentora, até eu acredito que você vai perguntar mais sobre isso, e estamos também ali pela região do São Manuel, pelo Jardim Pinheiro, Vila São João, já trabalhando ali com uma certa intensidade. Esses bairros que você disse agora, São Manuel, São João, Pinheiros, são próximos ali da igreja de Menino Jesus de Praga, né? Perfeitamente. Próximo à Avenida Francisco Chagas de Oliveira. Saindo da Francisco Chagas, vindo a Francisco Chagas é uma via de muito tráfego. Eu imagino que essas vias secundárias aí no bairro, nem tanto, mas mesmo assim os problemas já existem hoje, né? De buraco. Então, ali, Rei, o que acontece? O bairro São Manuel, ele é um bairro mais vertical, né? A questão de estudantes, a questão da faculdade de medicina, as questões de... Foi um bairro que cresceu com prédios. Os famosos predinhos, né? Os famosos predinhos. Então você veja, a concentração de veículos ali é muito grande. E isso nos dificulta, em uma certa parte, em fazer o trabalho. E temos também a grande quantidade de clínicas médicas. Muito grande. Nós estamos na rua de Buchala, Teodoro de Monte, José Pisserni, são todas ruas ali que concentram muitas clínicas. E qual é a nossa preocupação? Qual é a preocupação do prefeito? A situação ali era 25 a 30 anos sem um recapeamento, muitos buracos, além do desgaste da capa. Alguns locais ela chegava a 2, 3 metros, perdeu a primeira camada, era aquela exposição de pedras enormes. Então qual a preocupação do prefeito? Idosos que vão às clínicas, crianças que vão às clínicas pelo pai, recém-nascidos. Então de acontecer um acidente. Então o prefeito falou, nós precisamos atender a população e atender essas pessoas que precisam dessa parte. Então nós fomos para lá. Só que o que acontece? Eu chego lá 6 horas da manhã, às vezes 5h30 da manhã. Vamos com o caminhão que fechamos as ruas. A gente fecha nós estamos falando desses bairros que a gente citou ali. São Manuel, exatamente. Nós fechamos a rua. As pessoas vêm na contramão, entram, manobram, estacionam. Quer dizer, nós chegamos aí com as equipes, 7 e pouco, as equipes chegam no lugar, não conseguimos asfaltar. Você chega primeiro para fechar a rua, para poder iniciar o trabalho. Perfeitamente. Enquanto o trabalho não é iniciado, as pessoas burlam esse fechamento da rua. Quer dizer, às vezes a gente explica, tudo bem, a gente sabe a questão de vir naquele, mas estaciona 50, 100 metros para frente. As pessoas burlam, estacionam e você não acha mais a pessoa. E aí, embora você tenha chegado às 5h30 da manhã, você fecha, às vezes a pessoa passa no meio dos condes, no meio dos picolés de concreto, realmente é um transtorno absurdo. Aí você está fazendo, a pessoa quer entrar. Então é aquilo que a gente diz, nós estamos lá para prestar um serviço. Às vezes é necessário ter 1 ou 2 dias de sacrifício para que se tenha um grande benefício. E essa região que você está dizendo já fazia mais de 20 anos, até mais que isso, que não havia o recapeamento? Segundo o morador lá, por volta de 30 anos, né, que não havia o recapeamento. É um bom asfalto, feito na época. Naquela época realmente era um asfalto de uma qualidade muito grande. Mas, né, tudo tem o seu tempo de vida, tem a sua durabilidade útil, que também é o caso do asfalto. A cada certo tempo, pelo menos aquela camada de cima, você tem que aplicar uma nova camada para preservar a base, o leito, o subleito embaixo, para que então a chuva não penetre, a água não penetre e comece a surgir os buracos. E nós já fizemos lá praticamente ali uns 18 quarteirões a 20 quarteirões de asfalto, que realmente está trazendo um grande benefício. Nilton, eu imagino que essa necessidade de fazer o recapeamento seja mais rápida do que 25 anos, né? Quer dizer, antes disso teria que ter sido feito. Normalmente você tem a cada 8, 9 anos, dependendo do asfalto daquela época, que seja até 10 anos, teria que ser feito realmente esta primeira camada. Por isso nós chamamos de recapeamento, né? Que é a camada que você joga em cima daquela camada de rolagem, camada de rodagem. Para quê? Para que você proteja o que vem embaixo. A base é composta de algumas outros subitens, mas a base para não haver essa penetração. E nós precisamos, porque quanto mais você deixa de fazer, mais atinge a base. E atingindo a base, obviamente, o custo
é muito mais caro de manutenção. Enquanto não é feito o recapeamento, nesse período todo, como é que se consegue quebrar o galho, vamos chamar assim, fazer isso? É o tapa-buraco. É o tapa-buraco. Aí o que acontece? É isso que a população precisa saber. Ah, mas tapa, o buraco sai, tapa, abre. O que acontece? Acontece o seguinte, épocas de chuva, os buracos se avolumam. Não tenha dúvida disso, principalmente na condição hoje da superfície. Embora nós recebemos aí, eu comentei contigo, pessoal de Guarulhos, Osasco, Americana, Assis, Sete Lagoas, e eles dizem assim, nossa, mas comparando com a nossa cidade, isso aqui está o paraíso. É uma verdade. Se você for comparar, Rio Preto está muito bem, mas nós não estamos aqui para comparar, estamos para servir. E se tem o buraco, nós temos a obrigatoriedade de fazer a resolução do problema, porque um acidente de trânsito hoje, juridicamente, o município tem a responsabilidade objetiva. Quer dizer, a pessoa não precisa provar nem culpa, nem dolo lá, a pessoa entrou lá, provou que tem um nexo, né, entre o acidente, a causa do acidente foi o buraco, ela pode ser indenizada. Claro, isso é discutível, mas pode ser indenizada. Então nós temos que cuidar disso. Então, qual é o problema? Chega a época de chuvas, chove, o buraco está molhado. Então, chove 2, 3 dias, aquilo permanece no solo, né? Seca a parte de cima, mas embaixo continua molhado. Se você deixa, às vezes, um buraco enorme, o que acontece? Pode acontecer um acidente. Isso, além do respeito que você tem pelo cidadão riopretense, pela vida humana, né, você também tem que fugir das pesadas indenizações. Então, claro que a gente torce para que elas nunca aconteçam. Primeiro é o cidadão, primeiro é a vida. Mas você tem que tapar. E a terra ainda embaixo, o solo continua um pouco molhado. E pode haver aquele efeito, né, que a gente chama do efeito esponja, né, a hora que o veículo passa, né, e pode estourar. Pode realmente. 3% estoura, mas estoura um ou outro, a gente recebe aquele monte de críticas. Você faz numa lateral, você pega ruas, que são 8 quarteirões, você encontra 2 bocas de lobo. Quer dizer, isso aí, Rio Preto hoje tem um déficit de 2.500 bocas de lobo. Você já disse isso da outra vez, eu achei interessante, isso é importante, isso quer dizer que boa parte da culpa dos danos causados pelo asfalto é da estrutura, anterior de coleta de águas pluviais. De águas pluviais. Então, ela desce, por exemplo, a locais 7, 8 quarteirões, a velocidade que ela chega, nós temos problemas, por exemplo, em alguns locais, nós tivemos ali no Parque das Flores uma rua que ela foi levada por inteiro. Nós tivemos que ir lá e refazer a estrutura, mas ficou bom. Nós tivemos outros lugares, nós tivemos muito problema na Anchieta, 9 de junho, que levava tudo. E na 9 de junho levava tudo lá embaixo. Nós conseguimos, né, fazer um asfalto mais reforçado até o momento. Existem regiões da cidade, Nilton, cuja topografia é um pouco mais complicada, né? Tem mais aclives, declives, etc. Isso é um fator complicador? É um fator complicador. Porque a velocidade dessas águas, né? Porque as bocas de lobo, elas fazem a captação, levam para as galerias, aonde diminui realmente a velocidade dessa água. E a água, você sabe, é uma força, né, hercúlea, uma força muito poderosa. E ela realmente, se você pega 3, 4 quarteirões, as bocas de lobo não dão a condição de captar esse volume, essa massa d'água, elas vão realmente estragando. Então você faz, pode acontecer. Mas eu ainda prefiro sofrer a crítica, né, por ter aberto alguns buracos, do que sofrer a crítica por não ter conservado a vida de um cidadão, uma vida humana. E isso é o que o prefeito pensa. Ele fala, mesmo que se perca um pouco, é extremamente necessário que se poupe o cidadão. Agora, numa superfície aí de 12 milhões de metros, de 1.700 quilômetros, claro que vai surgir buraco, né? Isso são milhões de reais, né? Estava lendo uma reportagem agora, vendo sobre algumas cidades americanas que aconteceu isso, milhões de dólares, são milhões de reais que você faz nesse paliativo. Mas o ideal, tem rua que você tem 30 buracos tapados, você vê, só tem remendos. Então chegou um ponto que não dá mais, você tem que fazer o recap. Agora nós estamos caminhando e tentando chegar no momento onde nós vamos ter um ponto de equilíbrio entre o recap e o que a superfície asfáltica exige hoje em quantidades de metro. Sem dúvida. Quando você falou da velocidade das águas que escoam, que superam as bocas de lobo, né, que não Sim. são em grande número, então aumenta a velocidade das águas, isso é a velha e famosa enxurrada, né, que poeticamente as crianças se lembram antigamente, de brincar naquilo, etc. Só que de poético não tem nada, né? Aquilo estraga o asfalto. Estraga mesmo. E o que você analisa bem, alguns locais, por exemplo, Rio Preto cresceu muito. Então, você sabe, Rio Preto são
principalmente as águas se direcionam para os córregos que eles estão nos pés das avenidas. É uma cidade de fundos de vale. Isso, né? fundos de vale. Você colocou certinho, fundos de vale. O que acontece? As áreas mais altas, elas cresceram, elas começaram perto dos vales e foram desenvolvendo. Então, o que aconteceu? Chegou o asfalto, chegou a residência, isso impermeabilizou, porque antigamente você tinha muita área de terra. Aquilo, certo, era questão da água, penetração, da permeabilidade do solo. Sim. Com as construções de muitas obras, muito asfalto, muitas ruas, essa permeabilidade acabou. Então a água se concentra e desce para esses vales. Isso está na origem, na raiz do problema das enchentes, né? Que a prefeitura está investindo também agora para tentar corrigir. E olha que o investimento que o prefeito Valdomiro tem feito nessa questão da enchente é um investimento fabuloso. Não é aqui questão de defender, não, mas realmente ele atacou o problema de frente. Então eu vejo, mas a Avenida José Muniz está horrível. Claro que está horrível. Por quê? Porque estão sendo feitas obras, né? Isso, e outras avenidas. É um trânsito de caminhões pesados muito grande. Disso, né? E outras... perguntar exatamente isso, quer dizer, eu já tenho visto gente reclamar, próximo dessas obras das enchentes, ali na José Muniz, ali perto do shopping novo ali. Pessoas reclamando que os caminhões estão estragando o asfalto ali nas imediações. Então mesmo, né? Sim, porque são caminhões pesados. Agora você analisa a Avenida Brasilusa, por exemplo. O projeto da Brasilusa é fantástico. Agora, não se pode fazer agora, porque vai mexer, ali está se construindo piscinões, tudo. Então, não adianta você ir lá nesse momento gastar um dinheiro grande para refazer tudo com as obras em andamento. Mas a partir do momento que as obras de contenção da enchente estiverem prontas, os canais prontos, as contenções prontas, os piscinões prontos, o projeto de melhoria, de urbanização assim vai ser fantástico. E o Valdomiro, como prefeito, ele está de olho nisso, ele sabe o que fazer. Só que ele é uma pessoa que tem um planejamento, ele está planejando isso. É para e passo. Então, é importante que se aproveite o quê? O dinheiro público de uma maneira correta. Então vamos lá, fazemos a Brasilusa, asfaltamos hoje. Essas obras estão continuando. Vamos a José Muniz, asfaltamos inteiro, os caminhões lá. E não adianta, os caminhões têm que sair, entra com terra, entra com pedra, entra com isso, entra com máquina. E muito caminhão. Muito caminhão. E aí, então, a partir do momento que isso esteja terminado, aí sim, aí começam as obras de urbanização e eu tenho certeza que a urbanização, a questão da enchente resolvida, eu acho que aquela região de Rio Preto vai ficar fantástica. Somente que já foi resolvido uma parte ali na Filadélfia, né? Porque resolveu-se lá primeiro para dar vazão. Porque não adiantava você resolver aqui, dando aqui aumento e contenção e lá não dando vazão. Quer dizer, você teria uma enchente, um aumento de águas de lá para cá. Então a engenharia é muito bem feita, as empresas que estão lá são muito bem feitas e a visão do prefeito é muito bem feita. Então o prefeito tem uma grande vantagem, que ele consegue coordenar exatamente a questão financeira, com investimento, com aplicação e com desenvolvimento da obra. E para isso nós temos que respeitar. Claro, demora. Há um problema onde você passa por um certo dissabor, a população passa, mas é o que eu te disse, vale a pena o sacrifício, porque depois, sem dúvida, vai vir o benefício. Tem um assunto que eu estava conversando aqui com o Nilton, antes da gente começar o nosso programa aqui, exatamente sobre a burocracia que cerca também o serviço público, o poder público, né? Eu imagino que cada vez que você tem que abrir uma licitação, ou para prorrogar isso, ou para fazer um aditamento, qualquer coisa, deve ser uma dor de cabeça. Isso demora, sim, né? A velocidade do poder público é mais lenta mesmo, né? Demora, principalmente depois do advento. Claro, é uma lei que ela moralizou, mas ao mesmo tempo que é a lei 8666, que é a famosa lei das licitações, e também o Tribunal de Contas. A exigência é muito grande, mas de uma certa forma acaba travando o processo. Então, claro, ele exige várias peculiaridades e particularidades, mas realmente no poder público isso atravanca e demora. E muitas vezes você tem uma urgência muito maior do que a velocidade que a lei te permite. Então isso às vezes o prefeito não fez isso, não fez aquilo. Não, o prefeito está licitando, o prefeito são exigências grandes, são volumes grandes, né? E existem várias modalidades de licitação, qual vai usar, quando não vai usar, de que forma vai ser feito. Então, às vezes a lei não permite a velocidade que se exige. Mas a dispensa de licitação. Mas aí tem Tribunal de Contas, tem isso, tem aquilo. Então tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque como eu te disse, o dinheiro público tem que ser respeitado. Exato. Aí entra uma frase de um amigo meu, que costuma repetir com muito humor, uma frase
que eu acho que se adequa bem a essa situação aí, viu, Nilton? A pressa é inimiga da prefeitura. Não tenha dúvida. A pressa é inimiga da prefeitura, porque é justamente essa questão que a gente acabou de falar, né? Mas olha, isso é do jogo, mas é que infelizmente, motivos de força maior, eventos da natureza, você não consegue prever, né? Você não consegue prever. Nós tivemos anos aí, primeiro ano do Valdomiro, caiu temporais, nós tínhamos a avaliação dos milímetros, né, de chuva por dia, nossa, teve mês lá que choveu pelo ano todo. Então, quer dizer, nós pegamos todo aquele primeiro momento recebendo o governo e tendo que fazer tudo isso. Teve uma ocasião em que muito asfalto foi destruído muito. E o calçamento de Petit Pavé também. Tudo, você se lembra, levando tudo embora. Na Badia, na Andaló, enfim. Foi. Agora, para você ter uma ideia, nós fizemos aí uma faixa aí de 500 quilômetros de asfalto e temos muitos problemas. Você imagina se nós não tivéssemos feito isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, Parque dos Pássaros, que ali, você sabe, foi uma época, foi uma disputa entre Rio Preto e Badia e tal. Bom, enquanto ficou na disputa, ninguém, né? Como é que é? O que é meu e é teu não é de ninguém, né? Bom, depois que o Rio Preto assumiu, nós chegamos lá, nós tínhamos que fazer um bairro inteiro. Claro, as pessoas também têm direito. Inteiro. Como foi o caso de Cidadania, inteiro. O Cidadania foi feito de 60 mil metros de asfalto lá dentro. E aí você vai analisando o gasto disso tudo e o que nós fizemos já. Imagina se não tivéssemos 500 quilômetros de 1.700, um terço. 30%, 31%, 32%. Imagina se não tivéssemos feito, aonde estaria. Então, a crítica, ela é positiva, nós recebemos. É que, às vezes, a crítica muito virulenta, né? Ela é complexa, porque você fala, pô, nós estamos trabalhando, é gente, é equipe, pessoas dando sangue. Às vezes sai 7 horas da noite. O feriado, você citou, nós estávamos trabalhando na Redentora. Por quê? A Redentora, ela tem uma condição difícil de você trabalhar. Primeiro, o fluxo de veículos é muito grande. Segundo, é um bairro muito comercial. Então, nós fomos no feriado. E aí não adianta, eu vou lá num dia, faço 5, 6 quarteirões e eu travo a Redentora. Então eu tenho que fazer 2 na parte de cima, 2 na parte de baixo, 2 na parte mais à esquerda, parar. Tem que ter uma engenharia disso aí, né? Porque só quando eu voltar a abrir esses quarteirões que eu posso fazer novos quarteirões. Então qual a ideia? Nós estamos discutindo com o prefeito, com o nosso secretário Grenga, de nós fazermos durante as sextas-feiras. As sextas-feiras. Então, nós faríamos as sextas-feiras, né? E abriríamos já no domingo para a segunda, tá ok. Alguns quarteirões. Então, tudo isso você tem que pensar. Porque, no primeiro momento, ninguém pensa no benefício que aquilo vai trazer, mas sim no problema que vai trazer por 1, 2 dias. Então, é complexo. Por isso que tem que ser muito bem discutido o que fazer. Uma reivindicação, imagino que recorrente da população, eu mesmo já presenciei algumas pessoas ao se exasperar com os problemas de trânsito, ele fala, pô, por que não fazem isso à noite, etc. Essa sugestão da população para se fazer à noite, isso é inviável? É inviável. Alguns locais até poderia se fazer. Agora, pelo volume de veículos que tem em São José do Rio Preto, esses veículos transitam de dia, de noite, tem bairros que você nem pode pensar em fazer à noite, que tem vida noturna, mas talvez os bairros que você possa pensar, você tem que analisar o seguinte, o que você teria que fazer à noite? Não mais a periferia, porque ali o movimento não é tanto, você consegue fazer com tranquilidade de dia. Seria justamente esses bairros de maior movimento. Mas veja bem, pelo fluxo, o perigo de um acidente grave, de ceifar uma vida, você tem que fechar com blocos de concreto, são máquinas pesadas trabalhando. Então é muito complicado. Em São Paulo trabalha, até se trabalha em algumas partes, mas em outras não. Então aqui, por exemplo, nós sabemos como é o trânsito do Rio Preto, você sabe, eu sei, o volume, né, a intensidade é muito perigoso. Então talvez seja melhor você trabalhar de dia ou aos fins de semana do que você correr um risco de ou ter ceifado uma vida de um operário ou de um motorista usuário. Então isso nós temos que pensar muito. Porque é fácil criticar, faça à noite, mas amanhã se sair um acidente, e aí, mas estão fazendo à noite? Percebeu? Vocês têm utilizado os fins de semana para fazer esse tipo de trabalho? Tem sido realizadas as obras sábado e domingo ou não? Então, por enquanto, ainda não. Já fizemos muito. Por enquanto, ainda não. Nós estamos aguardando também uma reunião com o prefeito, com o nosso secretário, para definirmos isso. Claro que isso custa hora extra, isso custa uma série de coisas. E nós vamos ter essa disponibilidade. E claro, você analisa, nós estamos iniciando o ano agora, começa a entrar a maioria dos impostos, IPTU e IPVA, né? IPVA é o imposto partilhado com o Estado, começa a entrar de uma maneira
melhora o fundo de participação. Então, mas antes disso também existe uma série de prioridades. Que é mais caro fazer no fim de semana, né? Sim, claro, porque custa mão de obra em horário excedente, pelo menos 50%, custa uma série de outras coisas. Mas não é essa a questão. Até o prefeito está muito ciente e ele quer fazer. Só que ele vai equilibrar isso com o caixa, né? Eu acho que o sábado também não seria uma solução, porque o sábado é meio complicado também muito em complicado. Movimento de tráfego. É né? muito complicado. Talvez o domingo é possível. O sábado você consegue, assim, por exemplo, que nem nós fizemos uma parte da Domingos Falavina, naquela região em frente à DIG, nós fizemos uma parte dela. Fizemos num sábado nós fizemos 8 quarteirões. Ficou interessante. Algumas avenidas que o trânsito depois do almoço fica mais tranquilo, de manhã você, né, usa como 2 faixas, né, tem condição de fazer. Mas tem outros locais que, mesmo sábado de manhã, é impossível, teria que ser no domingo mesmo. E quando ocorre de ter que fazer um trabalho, seja de tapa-buraco, ou seja de recapeamento, em vias como a Badia Andaló, por exemplo, qualquer trabalho ali dá problema no trânsito, né? Porque ainda que você utilize apenas uma faixa, qualquer coisa atrapalha o trânsito, não é isso? Não, atrapalha e muito, porque é o que a gente falou, nós estamos conversando. O volume de trânsito, né? São veias arteriais, né? São as veias de distribuição, porque nós temos as arteriais, né? Que são as grandes vias, temos as vias de ligação e temos as vias locais, que são as vias de bairro. Então, toda vez que você vai mexer numa arterial, você tem que tomar certos cuidados, pelo acidente, pelo realmente o fluxo, né? Pelo congestionamento, então você não pode ficar muito tempo. Por isso que o tapa-buraco é feito assim, de uma maneira muito rápida. Você fala, mas tem problema. É que tudo isso, né, nos atrapalha a trabalhar, mas nós temos que fazer. Mas, enfim, temos conseguido fazer, temos tido alguns problemas, mas também temos tido muito resultado. Nós começamos a nossa conversa aqui falando sobre a Redentora. Você até citou que está sendo iniciado agora um processo de recapeamento. Né? O que é que vai ser feito efetivamente na Redentora? E é recapeamento mesmo? Todas aquelas ruas do bairro vão ser contempladas? Como é que vai funcionar Sim, isso? olha, ali é que nós vamos ter que fazer de uma maneira muito bem programada. É o caso a Redentora. Você pega ali que nós estávamos ali fizemos a parte da Rua Pernambuco, pelo menos 100 metros, que estava pior. Nós estamos a Raul Silva, né? Nós estamos ali embaixo, também está numa situação precária. Antônio de Godoy já está num desgaste muito grande. A Redentora lá em cima, né? Quase no extremo da Redentora, próximo já à rodovia. Sim, não, mas você vai trabalhar ali até aquelas imediações ali da Independência ali e tal, você vai trabalhar por ali, porque ali tem muito lugar ruim. Nós conseguimos resolver o problema da Imperial, lembra-se da Imperial? Imperial era horrível, conseguimos fazer pelo menos a parte de cima, né, aquela parte lá de cima ali do Expresso Itamaraty para baixo, ali da General para baixo, nós conseguimos fazer um grande trabalho lá. E agora nós temos que pegar do lado de lá e começar a descer. E ali tem uma grande movimentação. Muito, né? Se você pegar, por exemplo, a Coronel, muito enfim. grande. Coronel, nós conseguimos fazer. Você pega a Rua Castelo d'Água ali em frente à Beneficência, aquele lado ali do Instituto do Coração, ali aquelas ruas estão horríveis. Você transita ambulâncias. Né, tem pacientes ali dentro, mas fica humanamente impossível você conseguir ali, nós vamos ter que fazer, não tenha dúvida, aos domingos. Mas já algumas outras ruas nós vamos ter que começar no sábado, depois do almoço, mas aí seria esta a ideia. Nós fecharíamos, faríamos o trabalho, deixaríamos e abriríamos na segunda cedo. Agora é o que eu te disse, faríamos 4 quarteirões, não sequenciais. Se você fizesse sequencial, trava tudo, certo? Onde você tenha, né? Você não atrapalhe o fluxo, você possa contornar, né? Pelo quadrado do quarteirão, sair mais na frente, em locais diferentes. Abrimos, secou, abrimos, fazemos outro, secou, abrimos, fazemos outro, para que não esteja também, não prejudique aqueles moradores, aqueles comércios, né? Porque você sabe, hoje em dia já não está fácil você ter um negócio no Brasil, né? Uma carga tributária imensa, você sofre aí todo quanto é tipo de... Enfim, o empresário no Brasil, ele é um lutador e um sofredor. Então, você tem que respeitar isso tudo. Então, Rei, nós estamos analisando, fizemos esses 4 quarteirões, vamos ver, né? Como se portou, me parece que deu tudo certo, pela forma que nós fizemos, no feriado, na quarta-feira. Fizemos na quarta e abrimos na sexta de manhã. Mas teve o sacrifício de ficar quinta-feira. Mas me parece que deu certo, vai ser uma solução. Bacana. Sempre quando você faz qualquer intervenção desse tipo, você tem que pensar nisso tudo, quer dizer, tem predominância de tráfego de ambulância, tráfego de ônibus, por exemplo, tudo isso tem que ser pensado. Você tem que pensar. Evitado ou pelo menos minimizado o prejuízo. Minimizado. Por exemplo, eu não posso travar uma rua onde o ônibus não tenha fluxo, não tenha saída, não consiga manobrar em outra rua.
Então é complicado. Então às vezes fala, mas não produziu o que tinha que produzir e tal, mas às vezes é complicado. Se você pegar uma vida, minhas equipes já chegaram a fazer 11, 12 quarteirões num dia. Mas você pega como São Manuel, primeiro, esse problema que você tem que ter o local limpo. Segundo, é aquele fluxo imenso. Você tem dificuldade até para chegar com os caminhões carregados. São dificuldades imensas. Mas nós estamos aí, o nosso problema é superar as dificuldades e conseguir atender a população. Porque, como diz a própria filosofia, o governo é feito para servir o povo. E nós temos que servir dentro de todas as dificuldades. E o prefeito Valdomiro está atento nisso. Agora, eu gostaria de citar isso. O prefeito tem isso como desafio. E ele tem lutado, ele busca verba, nós compramos as máquinas, ele financiou. Tanto é que hoje 3 cidades já estão implantando o nosso sistema. A última foi a Americana, que também é uma cidade grande. Agora 7 Lagoas está em estudo. Ariquemes, em Rondônia, já deve ter implantado. E outras cidades mais que vieram. Por quê? Porque hoje nós acabamos sendo ponto de referência. Sofremos muita crítica no começo, por nós termos usado o asfalto a frio e tal, mas hoje ele está aí. Podemos ter problema com tapa-buraco, mas quanto a recapeamento, não. Nosso recapeamento está aí, está em todos os lugares, está bem feito, não temos problema quanto ao recapeamento. Mas foi uma luta. Até convencer que nós tínhamos um custo-benefício muito bom, foi difícil. E o prefeito bancou, trabalhou, e hoje, se nós temos 500 quilômetros de asfalto nas ruas, claro, temos problemas, mas solucionamos muito deles. Nós temos realmente... realmente nós temos que sentir a vontade do prefeito. Nós temos realmente prestar uma certa reverência a essa luta, até esta teimosia e até essa firmeza dele em fazer o processo. Isso é muito importante. Isso quem me disse foi um prefeito de uma outra cidade que veio aqui, olha, não é fácil o desafio. Eu tiro o chapéu para esse trabalho do prefeito de vocês, porque ele bancou esse trabalho. Eu ainda não tive coragem, mas quero chegar lá, então isso é importante. Então nós temos que também que elevar a figura do prefeito quanto a esse trabalho. 500 quilômetros de asfalto não é fácil. Tá certo, eu vou pedir a sua permissão para um rápido intervalo no nosso programa, para a gente voltar aqui falando exatamente sobre isso, sobre o papel da usina de asfalto, né, inclusive na economia de recursos para a realização desse trabalho todo, e essas diferenças entre asfalto quente e asfalto a frio. Da outra vez você já até explicou, mas é bom a gente de novo mencionar esses fatos para todo mundo entender o que é que está acontecendo no asfalto de Rio Preto. Vou pedir a sua permissão, um rápido intervalo e a gente volta já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Vamos voltar para o segundo tempo do nosso Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, canal 16, em Rio Preto. Eu estava tomando uma aula aqui no intervalo com o Newton, diretor da usina de asfalto, sobre essas diferenças entre asfalto a quente e asfalto a frio.
Basicamente, quais são as diferenças fundamentais e o que se usa hoje em Rio Preto, Nilton? Bom, hoje nós temos os dois tipos de asfalto. Nós tivemos empresas que prestaram o serviço no asfalto a quente, que é o famoso CBUQ, concreto betuminoso, usinado a quente, e nós trabalhamos com o famoso asfalto a frio, que a gente chama de concreto betuminoso usinado a frio. A diferença básica é, por exemplo, na Europa se usou muito para base, esse tipo de asfalto nós usamos para base do asfalto a quente, dos Estados Unidos, mas enfim, ele é um asfalto que ele perfeitamente atende às nossas necessidades. Nós somos um local quente, porque quando você fala popularmente no asfalto a quente, você, depois da aplicação, ele sai a uma certa temperatura e você tem que aplicá-lo até uma outra temperatura, 120 graus mais ou menos. Fora isso, ele perde, né, aquela propriedade. Ele tem que ser aplicado nessa temperatura. Ele sai a 170, 180 e tem que ser aplicado até 120, com segurança, né? E então, na verdade, ele vai se solidificando. Estou falando a grosso modo para o pessoal entender. Claro. Aí, conforme ele perde calor, ele vai esfriando. Já o asfalto a frio é o contrário. Os dois, na verdade, têm o famoso cimento de petróleo, né? Que é o famoso CAP, né? Cimento asfáltico de petróleo, que isso é o essencial na massa asfáltica. Já o a frio, ele é feito também da mesma forma, misturado a pedra, a cola, que a gente diz assim, só que o a frio, ele tem duas fases, ele tem a fase aquosa e a fase asfáltica. Ele recebe a fase asfáltica com esse cimento de petróleo e mais 40% d'água. Então isso dá uma trabalhabilidade muito boa e nós temos uma grande vantagem hoje. Qualquer bairro que a gente vá e você tem uma máquina que se quebrou, porque é o que você falou, a pressa é inimiga da prefeitura. E eu não sou uma usina particular, não sou uma empreiteira particular que tem grande recurso de manutenção, por exemplo, quebrou, pode deslocar qualquer veículo, porque não pode perder a caloria daquela massa. Então tem um processo de manutenção muito melhor. Já nós temos uma manutenção que é feita, global para toda a prefeitura, não exclusivamente para a minha frota. Então você imagina, eu com um asfalto a quente, um caminhão quebrado, eu perder dentro desse caminhão 17 toneladas, porque não foi possível fazer a manutenção até aquele momento. E perde mesmo, perder significa jogar fora. Significa jogar fora. Por exemplo, às vezes você tem 2, 3 ambulâncias quebradas, não consegue chegar até a minha frota, eu tenho que respeitar isso. Primeiro uma ambulância, depois... Então nós optamos pelo a frio, porque o a frio, por exemplo, você tem vários dias, né? Conforme você faz a massa de 5, 6, 7, até 10 dias, você pode deixar essa massa estocada para usá-la. A gente não recomenda no calor, mas sempre 2, 3 dias nós trabalhamos tranquilamente. Então, essa é a nossa vantagem, né? Porque nós temos essa elasticidade em trabalhar. Então, por exemplo, teve locais que nós fizemos com 2 máquinas na mesma avenida. Nós estocamos num dia para usar no outro, que é a questão de velocidade de serviço. Então, esse foi uma das, né, soluções que nós achamos, né, justamente para trabalhar com mais tranquilidade. E a outra é que realmente nós conseguimos fazer um custo muito mais interessante com asfalto a frio e também chegamos num ponto, ele é asfalto muito mais ecológico, ele não sofre aquecimento nenhum, ele não tem queima de diesel, não tem uma série de produtos químicos nisso tudo. Então isso acabou facilitando pela nossa escolha. E acima de tudo o custo. O custo de uma montagem de uma usina, que ficou muito mais barato uma usina de asfalto a frio. Mas que no fim, claro que o único problema do asfalto a frio é que você tem aí 2 dias, 3 dias para secar. Já do asfalto a quente, aí num dia você está até horas, depois ele está ok. Mas no custo, né, isso nos facilita, porque nós chegamos a trabalhar com 40% mais barato. Isso é importante. É importante demais. A questão de custo, daqui a pouco eu até gostaria da gente aprofundar um pouco mais. Mas então a diferença fundamental é essa. O a quente demora mais para secar, quer dizer, para você poder liberar o trânsito para... O a quente mais rápido. O a quente mais rápido, desculpa, mais rápido. E o a frio demora mais. Demora mais porque até, como eu te falei, uma fase aquosa e uma fase asfáltica. A hora que aquela água vai evaporando, é onde a cola começa a dar a liga mais resistente e fazer a secagem. Esse é o único inconveniente, vamos chamar assim. Depois disso, fica tudo igual. Fica tudo igual. Por exemplo, até houve um fato muito interessante. Nós fomos fazer uma rua. Ali que eu te falei, no Parque das Flores, onde levou tudo. E como estava chovendo muito, eu optei em fazer as laterais onde corre a água, um dia que deu um sol,
com o asfalto a quente. Nós temos um fornecedor, fizemos a quente, porque justamente para secar a água, não retirar. E o resto da rua foi feito com asfalto a frio. Ah, é? Pode fazer esse misto aí? Dizem, né? Algumas pessoas contestam. E nós fizemos, com a mesma granulometria. Então, claro, né? Porque você tem o traço asfalto é a granulometria. Às vezes você usa mais grosso, mais fino, depende do acabamento, a resistência que você precisa. Fizemos os dois exatamente a mesma pedra, vamos dizer assim, né? O mesmo tamanho de pedra, né? A grosso modo, e só mudamos o quê? A cola, né? Tá. O cimento asfalto de biocap. Que aqui no meu tempo se chamava de piche. De piche, que demorava um mês para secar. Né? E hoje você não sabe aonde está o asfalto a quente, onde está o asfalto a frio. Esse é um Você bom indicador, né? Bom indicador. Até a pessoa que nos forneceu na época, ele falou, isso aí, foi lá e falou, rapaz, que beleza. Tem um outro detalhe também, o trevo da avenida, a rotatória da Avenida Mirassolândia, com o linhão. Ali metade é quente, metade é frio. Porque nós vamos fazer um serviço muito maior, e se você for lá, você não sabe onde é um e você não sabe onde é outro. Você não sabe, você não consegue definir isso. Só que é o problema da secagem. Agora, a crítica a crítica era normal, porque realmente a prefeitura economizou muito, né? E algumas pessoas até se incomodaram com isso, né? Mas a grande maioria das pessoas torceram para que desse certo, isso é muito importante. Em relação às características climáticas da nossa região, Rio Preto é uma cidade quente. Muito quente. Nós tivemos um verão aí que foi normal chegar aos 30, 30 e poucos graus, se não mais, né, durante as tardes aí desse verão. Para uma região como essa nossa, tanto faz também o asfalto a quente ou o asfalto a frio, ele é adequado tanto um quanto o outro. Sim. E seria a mesma coisa também, digamos, para uma região mais fria, por exemplo, Campos do Jordão. Também teria alguma diferença nesse sentido ou não? A questão é que eu te falei da secagem, né? Por exemplo, uma região muito chuvosa já não seria tão indicado o asfalto a frio, porque, como eu te disse, por ele ter 40%, a cola dele, a emulsão, chama-se emulsão catiônica, né? Que ela é feita de uma forma de reação, por isso ela é catiônica. E você acola 60% e 40% a água para dar a facilidade da trabalhabilidade, e a hora que bate o sol, a hora que aquece aquela água, o que ela acontece? Ela evapora, ela sai e permanece a cola. Esse é o processo. Então, num local de muita chuva... A água é usada ali só para facilitar o trabalho, o colagem, o manuseio, exatamente. Mas depois ela tem que ir embora. Ela vai Quanto embora, mais ela evaporar, é aí que melhor. acontece a secagem. Tá, essa fase aquosa saindo é que acontece a secagem. Agora, no local onde chove muito, você pega 3, 4, 5 dias de chuva, ela não seca. Nós tivemos alguns problemas aqui, sim. Às vezes se bem que nós consultamos o tempo, consultamos tudo, mas às vezes você sabe que o tempo ele não respeita previsões, né? Ele é um evento da natureza. Nós tivemos uma vez uma rua que nós fizemos ali no final lá da Boa Vista, ali para baixo do Bezerra. Nós fizemos ali algumas ruas, fizemos várias ruas ali, foi muito bom. Mas uma dessas ruas foi até a antevéspera de finados do ano passado. Nós fizemos 2 ruas por volta de 1h da tarde e assim 4, 5 horas caiu uma tremenda de uma tempestade, certo? E acontece o seguinte, as pessoas, o trânsito, eles quebraram as fitas, invadiram e soltou muita pedra. E nós recebemos muita crítica por isso. E aí eu disse, não, mas secando eu venho aqui, né? Eu venho aqui, varro essas pedras, aplico novamente a cola, aplico um pó mais fino, rolo e nós vamos deixar o asfalto perfeito. E ainda foi até engraçado, porque muitas pessoas criticaram. E hoje está lá. Fomos, fizemos, ficou perfeito e ninguém criticou, voltou lá para dizer, está bom. Então você corre esse risco sim. Por exemplo, nós na sexta-feira caiu uma chuva grande e na quinta nós tínhamos feito vários quarteirões ali no São Manuel e graças a Deus não atingiu. Mas nós corremos esse risco. Agora, ou nós paramos de fazer asfalto a ameaça de qualquer chuva, mas tem dado certo. Então, para Rio Preto, respondendo especificamente a sua pergunta, por ser uma cidade de clima quente, o asfalto, o pré-misturado a frio, né, ou o concreto betuminoso usinado a frio, ele é interessante. Ele é mais barato, ele tem uma condição de aplicabilidade, né, muito boa, ele dura 3, 4, 5 dias no chão, se você precisar segurar. Isso facilita em termos de logística, de produção e tudo mais, né? Porque imagina, nós não temos o recurso que tem, às vezes, uma grande empresa. Então, às vezes eu não posso chegar e começar a fazer a massa no outro dia. Eu tenho que deixar essa massa estocada para ganhar este tempo.
E se fosse no sistema do asfalto a quente, eu não poderia, eu teria que soltar no outro dia, justamente por esse resfriamento, esse grau intermediário que ele tem entre a temperatura que ele é produzido e a temperatura de aplicação. Esse interregno, essa faixa de tempo tem que ser usada. E eu não posso usar dessa forma. Por isso, o AFRIL me ajuda muito, inclusive pela questão da logística. Newton, de certa forma, as pessoas que dizem que um pingo d'água de chuva no asfalto acaba atuando como um solvente, acaba desmanchando o asfalto como se o asfalto fosse de papelão, né? De certa forma, as pessoas têm razão, porque a água é inimiga mesmo do asfalto. Não tenha dúvida. É como eu te expliquei várias vezes. Agora é isso. O que eu coloquei para você não é a água que tira o asfalto. A água, tudo bem, ela perde, ela enfraquece as propriedades do asfalto. O que tira é o trânsito pesado, a não ser quando é enxurrada. E a velocidade da água, a velocidade da água. Mas, por exemplo, numa avenida que você faz, você pega uma rua de um grande fluxo, ou mesmo de pequeno fluxo, mas que tenha o buraco. E você, não, eu só vou tampar depois da época de chuva. O correto não seria tapar nenhum buraco em época de chuva, nenhum buraco você tapar. Mas eu te falei, o solo fica molhado. Você vai deixar aquele buraco aberto, exposto, para que venha uma moto, venha um veículo, perca a direção? Então, às vezes, e o que acontece? Isso é 2%, 3% só em épocas de chuva. Agora, é mais fácil você, às vezes, perder o material que você usou nesse buraco e poupar a vida humana, poupar a pessoa humana, né? A dignidade humana. É isso que as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Então é mais fácil você fazer e correr o risco de abrir do que você se omitir e deixar a situação naquele momento como está. Newton, vê se eu não estou falando bobagem. Tem que também haver uma preocupação em relação ao asfalto, por exemplo, em locais além de grande circulação, de uma circulação meio peculiar do carro. Por exemplo, num lugar onde haja necessidade de uma curva de caminhões, por exemplo. Eu tenho a impressão que há locais em que parece que o asfalto é arrastado, parece um tapete que começa a ser puxado para o lado. Isso acontece, não? Pode acontecer, você tem que se preocupar sim. com isso também? Isso, por exemplo, é isso aí que acontece. É uma corrugação, né? Nós chamamos, de uma certa forma, uma corrugação. Às vezes, por exemplo, eu falei, o fluxo de trânsito é muito grande, o calor é muito grande, aquela massa fica muito viva, e sempre é o que a gente fala, é uma força centrífuga, né? Ela é de dentro para fora, ela é muito grande, o vetorial que atua ali é muito forte. Então, você imagina ali passar ali 20, 30, 40 mil veículos fazendo aquela curva num dia quente, realmente pode acontecer isso. Não, mas isso não é só no asfalto que a usina faz. E, aliás, nós pouco fazemos em rotatórias. Então, são asfaltos, inclusive, prestados até por empreiteiras. Mas acontece que o fluxo de trânsito, não adianta, não há uma perfeição. Em rotatórios isso deve ser muito comum, né? Muito comum, acontece muito, mas hoje nós temos conseguido já melhorar essa condição. Mas realmente, às vezes você entra numa carreta ali de milhares de quilos ou várias toneladas, acontece isso, a força vetória é muito grande. Pode acontecer sim, e por isso que o asfalto tem que ser conservado a cada certo tempo. Como às vezes, muitas vezes, você vê que perto dos sinais onde você freia, começa também a haver ondulações. Claro, é muita frenagem ali dos veículos e isso pode acontecer. É uma vibração, né? Agora, para isso que você tem que calcular o traço que você vai usar. Pedra mais grossa, pedra mais fina, a resistência desse traço. Por isso, às vezes, o asfalto mais fininho, mas está lisinho aqui, né? Mas, às vezes, eu brinco, a bunda de nenê, que eles chamam, né? Tem uma piada, está muito lisinho. Mas, às vezes, ele liso não vai dar aquela resistência necessária. E às vezes você faz um asfalto com pedra mais grossa e, claro, quanto mais pneu passa, mais ele alisa. No começo ele tem uma impressão mais rústica, mas depois, como nós fizemos em muitos lugares, ele acaba tendo uma impressão natural, bonita, com o fechamento que o próprio trânsito oferece. E quem é que decide essa, vamos chamar de gramatura do asfalto ou qualquer coisa assim? São engenheiros depende do local, né? É analisado o local. Aqui precisa ser assim, aqui pode ser outro. Isso, nós, por exemplo, analisamos isso. Se você analisar, por exemplo, Murchiões, nós fizemos com um asfalto mais grosso, uma parte, né? Já alguns locais a gente pode fazer com asfalto mais fino, porque tudo isso tem os gastos, né? Por exemplo, o asfalto... Tudo isso impacta em custo, né? Custo, o asfalto mais fino, a granulometria é bem menor. Porque o asfalto, na verdade, o que é? É uma ancoragem de pedra com pedra. Então, quando você usa pedra muito miúda, a quantidade é muito maior, porque para você envolver uma pedra graúda é muito mais fácil a hora que você ancora uma na outra. Mas já a fina, aquele pó mais fino, aquele quase pó, aqueles pedriscos de 3/8, é muito mais, então você gasta bem mais. Tudo isso é custo. Por isso que você tem que saber exatamente o que definir. E também saber definir o quê? A espessura. Tem locais que nós estamos usando 5 de espessura, tem locais que nós estamos usando 3.
uma rua que você perceba... 5 é o quê? Altura. 5 centímetros. centímetros. Você analisa algumas ruas, você chega à rua, tem um problema, o próprio perfil dela está todo destruído. Então você tem que usar uma massa mais forte, uma pedra mais resistente, numa altura maior. Outros asfaltos, ela está extremamente desgastada, começando a sair buraco, mas ela ainda tem perfil. Aí, dependendo da exigência de trânsito, você usa uma massa mais fina e dá um acabamento diferenciado. Então tudo isso depende do local que nós vamos trabalhar. Quer dizer, a aparente qualidade do asfalto é inversamente proporcional à granulometria. A resistência. Das pedras, né? Perfeitamente. Quer dizer, quanto mais grossa, vai ficar mais feio. Mais resistente. Ele fica mais rústico, né? Porque você percebe aquelas pedras mais grossas, né? Você percebe na hora que você acaba de fazer a rolagem com aqueles rolos e depois o trânsito cuida de deixar parecido, né? Mas num primeiro momento o asfalto mais com as pedras menores, com a granulometria menor, ele é mais bonito. Mas isso não significa que ele é melhor. Mas é a tal da bundinha de nenê lá. Não significa que ele é melhor. Há locais que ele é perfeitamente aceitável. Há locais que não. Por exemplo, mesmo numa rotatória, como você citou. Isso é muito importante, você analisar qual a granulometria da massa asfáltica que você vai colocar lá. Agora vamos falar sobre grana, sobre economia de dinheiro, depois que a Prefeitura optou pela estratégia de montar sua própria usina de asfalto, optar pelo asfalto a frio para baratear o processo. Você já disse aí que barateou coisa de 40% nós chegamos até a ter mais, porque nós, num certo momento, quando o mercado, há alguns anos atrás, ficou muito ruim, o governo deu aqueles problemas no DENIT, você se lembra? Grandes problemas de corrupção e tal. O governo central, o governo federal, trancou muito a contratação de asfalto. E o mercado, as empresas, as fornecedoras de emulsão, de pedra e tal, tiveram muita dificuldade em colocar a sua produção no mercado. E foi onde, conversando com o prefeito, e aí que eu admiro a visão do prefeito, falou, não, então eu vou disponibilizar dinheiro, vou arrumar dinheiro para nós comprarmos agora. Então, olha bem a visão. Fizemos uma grande licitação, nós compramos material naquela época, mas muito barato. Nós conseguimos aplicar asfalto muito barato, chegou a dar uma diferença de quase 50%. E aí já montou a usina, já estava montado. Nós já tínhamos montado a usina, que já sabíamos que conseguimos comprar mais barato. E até hoje a gente briga muito nas licitações. E Rio Preto tem conseguido preços muito bons, né? Inclusive o comparativo no asfalto a quente com o asfalto a frio, embora a prefeitura não tenha certos custos que uma empresa particular tem, nós chegamos a ter economia de entre 40% e 50%. Então isso proporcionou, né, um aumento muito maior na quantidade de metros feitos. E aí eu admiro, é o que o prefeito falou, precisamos, o momento é bom, ele corre atrás, libera, porque ele sabe e ele tem noção exata como administrador do custo-benefício que aquilo vai trazer para a gente. Para a gente trazer para um valor assim que possa ser mensurado pelo telespectador em casa, o Newton, quanto custava um metro quadrado de asfalto antes e quanto custa depois que a usina começou a fazer? Então, mais ou menos o seguinte, é que as empresas, né, privadas, elas têm o famoso BDI, seus custos, seus lucros e tal, e nós não temos, né? Nós trabalhamos especificamente para a população. Nós temos só o nosso custo. O nosso lucro é realmente ver o bem-estar da população. Nós chegamos, por exemplo, a trabalhar com R$10 o metro contra R$20, R$21, né? De uma licitação. Então nós chegamos a ter 50%. Hoje subiu um pouco, se aproximaram mais os preços, mas hoje nós ainda temos uma questão aí de 40%, 38%, 40% que nós conseguimos aplicar. Mas também nós não temos alguns custos. Mas realmente nós conseguimos aplicar nessa forma de 40% mais barato. Newton, eu não sei não, mas eu imagino que uma diferença dessa possa ter contrariado interesses em um determinado momento histórico desse processo. Foi complicado. Mas aí, Zé, Rei, que nós vamos dizer o seguinte, existem, por exemplo, espaço para os dois. Tanto o asfalto a quente, como a gente chama, quanto o asfalto a frio. Obviamente, em locais onde você tem grandes fluxos, você pode aplicar o a quente, você pode fazer uma licitação, como o prefeito fez, aí para quase 500 mil metros aí no centro da cidade. Então, não é uma questão de concorrência. É claro que contraria, você não tem a dúvida, você matou a charada em cima, essa tua colocação foi fantástica. Mas hoje já se percebeu que a questão é a seguinte, nós temos para trabalhar nas duas frentes. Tanto é que às vezes é muita questão, se questiona o seguinte, mas está fazendo licitação para contratar o tapa-buraco com a quente se a usina tem? Por isso mesmo, por ser época de chuva e pela questão de você ter que fazer muito rápido e a secagem, usa o a quente.
porque nós demos uma recuada, a gente dá uma parada em época de chuva com o asfalto a frio. Então é onde entra o asfalto a quente. Então é isso que as pessoas têm que entender. Ah, mas está gastando nos dois e tem a usina. Ora, mas está e tem a necessidade de se gastar nos dois. Aí é uma demanda, né? É uma demanda. Então se o poder público não se concentra em uma coisa só. E em relação ao asfalto que é herdado pela prefeitura, vou chamar assim, que é o asfalto dos loteamentos, dos novos loteamentos, dos novos empreendimentos imobiliários. O empreendedor tem que fazer esse asfalto e depois, como é que, não sei, entrega para a prefeitura. E a prefeitura passa a ser responsável. Sim, depois de aceita, a prefeitura faz. Esse asfalto é de boa qualidade hoje? Então, olha, hoje eu sei que uma coisa é certa, que o Departamento de Obras está muito atento a isso. Está muito atento a isso. E nós temos locais que, inclusive, ficaram na justiça há muitos anos, que é o caso do Nunes, que está sendo resolvido agora, já a bom termo, me parece. Até nós refizemos o Jardim Nunes inteirinho, mas está sendo bem conversado, graças a Deus, as coisas estão encaminhando. Mas temos alguns loteamentos aí de tempos atrás que tiveram uma durabilidade muito pouca. E a prefeitura, ela não recebe. Muitos desses loteamentos, a prefeitura não recebeu, não aceitou. Então, isso que corre ela tem a prerrogativa de fazer isso. Tem a prerrogativa, porque depois de entregue o loteamento, a responsabilidade passa ao município. Aí daí 3 anos você tem problema, e daí? E o custo disso? É dinheiro que você poderia estar sendo utilizado em outras necessidades. Então a prefeitura é muito rígida nisso. Então o que acontece, que nós tivemos problema, é que realmente a maioria hoje está sendo discutido judicialmente, e não tenha dúvida que a prefeitura vai ganhar judicialmente nessas ações essa questão. Para terminar, Nilton, esses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, grandes loteamentos monstros que estão, alguns já executados em Rio Preto, outros em vias de serem executados. A própria Presidente da República deve vir à cidade nas próximas semanas aí para falar sobre isso. O asfalto desses locais, ele é feito também na licitação, já é feito, ou é feito também pela usina? Não, ele é feito na licitação. Quando é feito a licitação, o pacote já vem completo, a construção da casa, todo o fornecimento de infraestrutura. Mas isso também a prefeitura fiscaliza. E fiscaliza muito. Aprova o recebimento? Sim, aprova, porque é uma garantia futura, não é? Porque também é a tal história. E a prefeitura que age muito bem nisso, porque as pessoas que constroem não podem entender, porque é um conjunto habitacional, podem facilitar na qualidade. Não, justamente ao contrário, é ali que as pessoas mais precisam. E o prefeito é atento nisso. Ele está realmente onde as pessoas precisam. Isso é muito importante. E por isso a fiscalização é feita. Claro, pode acontecer algum problema? Pode. Porque você pega, às vezes, um bairro que são 30, 40 mil metros de asfalto. Mas que está havendo a fiscalização, o poder público está presente lá, está. Nilton, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. É sempre muito oportuno conversar com você, que a gente fica sabendo de coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas, e é importante explicar isso. Muito obrigado. Volte sempre para contar boas notícias a respeito dessa questão do asfalto em Rio Preto, da pavimentação das ruas, que é, sobretudo, também uma questão de segurança, não há dúvida que seja. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós estamos falando em acidentes, certo? Sem dúvida. Então, muito obrigado por ter vindo e volte sempre. É eu que te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Estamos retomando agora o trabalho de uma forma mais ampla. A população espere boas notícias. E eu te agradeço muito pela oportunidade que você dá e pelo tempo que você dá para que a gente possa chegar à nossa população. Muito obrigado. Obrigado, Nilton. Eu agradeço. Contamos aqui com o Nilton César Silva Pinto, que é diretor da usina de asfalto de São José do Rio Preto, a quem agradecemos, e nós agradecemos a você também, que nos prestigiou em mais esta edição do Opinião Cidade em Casa. Ficando desde já o convite para que você esteja conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.